Olá, tem um movimento orgânico nas contas e na execução orçamentária que foge ao horizonte e ao conhecimento de boa parte das pessoas nas ruas. As pessoas não entendem, por exemplo, por que quando falta um recurso para uma área de infraestrutura na Secretaria de Esportes ou na área de pavimentação na Secretaria de Obras, isso tem estrita relação direta com o fundo de previdência que nós vamos conversar aqui neste bate-papo. Por que a execução orçamentária, que boa parte da população também não acompanha nas audiências públicas obrigatórias transmitidas ao vivo pela TV Câmara do plenário e aqui nas conversas do estúdio, por que elas interferem na capacidade do poder público de poder atender às suas reivindicações aí, na sua casa, na sua rua, no seu bairro? É que o fundo de previdência, ele alimenta a questão das receitas correntes da prefeitura e faz o balanço dessas finanças. E dependendo do resultado, o orçamento, na mão do prefeito, pode ter mais ou menos recursos para atender às demandas. Na administração pública, o cobertor é sempre curto. Por isso, discutir o fundo de previdência é mais do que um exercício de informação econômica e previdenciária. É um exercício de cidadania que a gente vai fazer hoje de novo. E está conosco no estúdio da TV Câmara o Donizete do Carmo dos Santos. Ele tem 20 anos de administração pública, uma larga experiência na Secretaria de Administração e está recebendo a missão de gerir o fundo de previdência nos contratos mandatários que são realizados entre a eleição dos servidores e indicações pela Prefeitura. E está conosco para colaborar nessas informações, já que são informações de economia, o economista da FUNPREV, Diogo Nunes Pereira. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu faço esse preâmbulo da questão orçamentária que vem trazendo, além do servidor público, a informação do público no dia a dia, para que eles entendam um pouco dessas matemáticas e regras previdenciárias. Todo ano, a gente debate aqui na TV Câmara o resultado do chamado cálculo atuarial, que ainda é palavrão para quem está do lado de lá. Trocando muito em miúdos, é como se a gente fizesse na economia de casa uma continha das receitas de todo mundo, ver quem trabalha, quem não trabalha, quem está com pensão, quem está aposentando, quem está só estudando e faz o balanço das despesas e receitas para ver o que sobra ou o que não sobra, o que falta no caixa. Vamos lá. Nesse estudo que é realizado de forma anual, que é contratado junto a um especialista pela FUNPREV, de novo, a gente apresenta alguns indicadores, Donizete. Sim. Vamos tentar apresentar os dados gerais para que as pessoas entendam como está o caixa nesse momento. Sim. Hoje o caixa da FUNPREV está em torno de 411 milhões de reais e todo esse valor está aplicado em fundos de investimentos, 87% em renda fixa, 13% em renda variável. Isso significa, mais uma regrinha, a gente vai ser sempre pedagógico aqui, com a ajuda do economista, tem uma lei que rege todas essas aplicações. A gente não escolhe, né, Diogo, lá no fundo, qual fundo que você quer. Não, esse aqui é mais bonitinho, eu sou amigo desse banco. Tem um sistema que rege isso. Exatamente. Existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a 3922 de 2010, que ela rege toda essa questão de aplicações por parte dos RPPS, e delimita os limites que nós temos também para aplicar em cada segmento do mercado financeiro. RPPS, para ajudar, é Regime Público de Previdência Social, tentando traduzir aqui do próprio, porque no município a conta do pagamento de aposentadorias e pensões é realizada pela própria administração municipal. Quem é do INSS, que está nos assistindo, tem um sistema geral da Previdência. Sim. Nesse caso, Donizete apresentou a composição geral da carteira. Desta composição geral, para a gente ir trocando informações, como ela é dividida na vida de vocês lá? Dos investimentos que nós temos em renda fixa, dos 87% que o Donizete citou, nós temos os títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional, pelo governo federal, e esses títulos públicos eles têm de longo prazo, de curto prazo e de médio prazo. Então nós procuramos balancear a carteira da FUNPREV, né, de acordo com esses títulos. Então nós procuramos alocar de uma forma equilibrada, não tudo em longo prazo e nem tudo em curto prazo. Isso significa, apesar do cuidado e da
reunião quase sistemática disso, de olhar o mercado financeiro, Donizete, uma operação de risco. Sim. Porque você pode, o mercado ir mal, a economia, a turbulência, e quem aplica nos fundos acabam correndo esse risco naturalmente. É um negócio que envolve risco naturalmente. Explica para quem está em casa, que do pagamento das aposentadorias, do recolhimento que é feito na conta do servidor todo mês e da parte patronal pela prefeitura, para onde vai esse dinheiro? O que vocês fazem com ele? Todo o dinheiro que entra na FUNPREV, nós pagamos os aposentados, pagamos as pensões, pagamos os servidores que trabalham na FUNPREV e o valor que sobra nós aplicamos em títulos públicos federais. Na verdade, já vai direto para a aplicação, ou é em título público federal, ou nós aplicamos, que é renda fixa, ou aplicamos em um fundo de renda variável. Neste momento, como o Diogo mencionou, como a nossa carteira ela está equilibrada, nós aplicamos em fundos de renda fixa. Neste momento, quais são os números gerais entre receita e despesa de todos esses pagamentos? Hoje entra aproximadamente 10 milhões na carteira. Dos 10 milhões, nós temos aproximadamente 9 milhões de despesas e 1 milhão é aplicado em fundos. Quer dizer, desse 1 milhão, os economistas se reúnem com os conselheiros lá e aí analisam quais são as melhores circunstâncias para essas aplicações. Isso. O Comitê de Investimentos ele tem se reunido semanalmente, todas as segundas-feiras de manhã, e nós temos monitorado de perto o mercado mesmo, porque 2015 tem sido um ano bastante desafiador e dado esse cenário econômico desse ano, nós começamos a fazer o monitoramento semanal e as alocações de acordo com o que o cenário vai sendo desenhado. Agora, como é dinheiro público, só para entender, eles também são servidores públicos, né? Estão, no caso do Diogo, tem uma função de carreira permanente, do Donizete é uma missão temporária, mandatária para o fundo de previdência. Eles também têm cobranças. Tem a chamada meta atuarial, a meta de performance do fundo mínima que o Ministério da Previdência acaba distribuindo. Vocês me deram o número que no primeiro semestre, por exemplo, a gente estava trabalhando que a ideia era alcançar 9,3% de meta. E deu 8,5%. Que fenômenos você consideraria para o não alcance da meta nos primeiros 6 meses desse ano? Bom, principalmente a inflação, né? O IPCA, que é o índice oficial do governo, que é utilizado para medir a inflação, esse ano ele acabou subindo, disparando, né? E por conta do ajuste fiscal que o governo federal tem feito, e isso dificulta bastante, porque a meta atuarial nossa lá na FUNPREV é justamente o IPCA mais uma taxa de juros de 6%. Então, quando o IPCA ele sobe acima da expectativa, acaba dificultando a nossa missão de atingir a meta. Para as pessoas entenderem, entendeu a composição da questão da performance da carteira? Se o governo central, federal, não consegue controlar a inflação nesse momento, ele está trabalhando com um mecanismo, para ser muito simplista, de elevar a taxa de juros, a Selic, taxa oficial do governo, para tentar conter o consumo, e não está conseguindo fazer isso nesse momento, interfere lá no fundo de previdência. Sim, exatamente. Sim. E só complementando o que o Diogo mencionou, se nós pensarmos no percentual, apesar de nós termos atingido 8,5%, se pensarmos na meta, foi muito positivo para a Fundação. E principalmente se nós pensarmos na poupança. Uma poupança ela rende 6% ao ano. Em 6 meses nós atingimos já 8,5%, em período de 6 meses. Claro. Sim. Agora, aqui nós estamos falando de aplicações em nível especializado, que exigem aquelas condições de certificação, de qualificação. Para quem não acompanha, CPA 10, CPA 20 do mercado financeiro, para poder saber quais são os fundamentos do título, como ele rende, quais são os lastros que estão envolvidos nele. Enfim, formações de alta especialização. Vocês se reúnem, conversam com outros fundos de previdência, vocês estão vendo encontros que a gente sempre divulga lá de notas dos jornais, da associação, para saber, olha, o que você está fazendo aí, o que eu estou fazendo aqui? Constantemente. Nós nos reunimos, nós adotamos também as videoconferências, nós temos feito isso. Essa reunião que nós fazemos semanalmente, ali nós já definimos
o que nós vamos fazer? Existem alguns encontros que nós enviamos, os economistas, eu também tenho participado. Eu participo mais das videoconferências, até mesmo por conta de custos, mas os nossos economistas têm participado constantemente. Nós temos entrado em contatos com os gestores dos nossos fundos, constantemente nós temos entrado em contato com os gestores de outros regimes próprios para verificar o que eles estão fazendo, para nós acompanharmos também. Agora, Diogo, no primeiro semestre, todos os outros fundos tiveram dificuldades de atingir a meta de 9,3? Olha, alguns fundos, alguns institutos que nós mantemos contato, nós tivemos esse feedback que também não conseguiram atingir, né? Isso como é geral a todos os institutos, você não tem muitas alternativas, que nem a gente estava falando da resolução, né? Você não tem muito para onde fugir, fazer muita loucura, sim, né? Sim. Ainda mais se tratando de dinheiro de vários servidores. Então, por conta do cenário mesmo esse ano, eu desconheço algum instituto que conseguiu superar a meta no primeiro semestre. Hoje é mais difícil, fala de loucura, a gente está vendo os casos de fundos de pensão, você escolher no meio do caminho um banco que vem oferecer uma maravilha, e não é um banco sólido que está bastante no mercado. É mais difícil algumas aventuras de aplicações financeiras hoje? É mais difícil porque é tudo regulado pelo Banco Central, pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela fiscaliza todas as empresas, assets, que distribuem esses fundos de investimento. E nós, da FUNPREV, no primeiro semestre, nós iniciamos um projeto, até com o Conselho Curador, definindo um ranking, né? Nós temos um ranking da Ambima, que é a associação dessas empresas que atuam no mercado de capitais. E só para você ter uma noção, esse ranking ele tem 530 empresas. E nós definimos que a FUNPREV só poderá aplicar o seu dinheiro nas 80 maiores. Não que isso aconteça hoje. Hoje a gente tem todo o dinheiro que é aplicado na FUNPREV são nas maiores instituições do país. Entendi. Aí nesse momento, para aproveitar, vocês acabaram fazendo algumas modificações, inclusive providencialmente, enquanto a gente estava agendando a nossa reunião aqui. São ajustes de papéis que visam o que nesse momento? O que você ouviu deles lá, Dona? Na verdade, esses ajustes é porque nós buscamos uma melhor rentabilidade. E analisando o perfil do fundo, nós vimos que haverá uma melhor rentabilidade. Por conta disso, nós fizemos algumas migrações. Aí tiraram alguns papéis de longo prazo para curto prazo? Isso, exatamente. Nós iniciamos o ano com uma quantidade de papéis de longo prazo maior, e como nós identificamos que o cenário seria bem difícil e traria consequências, nós diminuímos um pouco os títulos de mais longo prazo, que eles, teoricamente, eles sofrem mais as variações de mercado do que os de curto prazo, visando proteger a carteira da fundação mesmo. Quer dizer que inflação em alta pode não ser um bom negócio também para fundo de previdência? Pode não ser um bom negócio também. Tá, pode prejudicar. Do ponto de vista dos números, agora voltando para o palavrão nosso originário, lá, o cálculo atuarial. A continha que se faz todo ano para ver como que está o cenário de projeção das contas, para resumir para você que está em casa. Hoje, o aporte para poder fechar essa conta no tempo é de qual valor? Hoje o aporte, nós temos que pensar, quando nós pensamos em cálculo, deixa eu só explicar, quando nós pensamos em cálculo atuarial, eu não tenho que pensar numa dívida no presente, é algo futuro. Primeiro que não é conta do dia. Não é conta do dia. É diferente de um orçamento que você faz na sua casa. Porque é um cálculo, que nem aqui o cálculo atuarial, ele faz uma previsão para daqui 30, 35 anos. Neste caso, quando nós fizemos esse cálculo, quando nós recebemos o resultado, nós ficamos até contentes por conta disso. Quanto que nós precisaríamos para fechar a conta? Esse custo seria 3 bilhões e 600 milhões, que inclusive foi divulgado pela imprensa. As pessoas se assustam daí. Um cenário de 30 anos, é uma conta para 30 anos, cujo resultado está mencionando que hoje, no tempo, em 30 anos, precisariam 3,6 bilhões de reais. Aí assusta. Sim, isso assusta. Mas vamos explicar o que é isso. Desses 3,6 bilhões, nós temos os valores que já vêm do Comprev,
Nós temos os valores que nós recebemos dos servidores municipais. Além desses valores, nós temos as nossas aplicações, que nesse período de 30 anos, ele também vai render. Então, fazendo esse cálculo dos 3 bilhões de reais, mais o valor do aporte, nós teríamos um equilíbrio financeiro para daqui 30 anos de aproximadamente 5 milhões de reais, que foi o resultado do nosso cálculo atuarial. No cenário atual, se todas as condições e ajustes, acompanhamento, fiscalização, melhora da carteira e o mercado forem considerados natural, lá, daqui a 30 anos, tem um resultado positivo. Sim, tem um resultado positivo e essa conta, ela fecha em 2046. Em 2046, o município de Bauru não tem que aportar mais nada para a Funprev. Tá. Neste ano, para entender o aporte, apesar das receitas e despesas, lá atrás, durante muitos anos, vários dos gestores municipais não fizeram a sua lição de casa. Aliás, 2 pecados para o Fundo de Previdência. E essa conta estoura na casa de todo mundo, é como aposentar muito cedo, não tem jeito, todo o conjunto da população paga. Usou-se recurso do antigo Serviço de Previdência para pagar plano de saúde e depois muitos prefeitos não pagaram a chamada cota patronal. Isso está aqui. Isso está aqui, exatamente. Esse valor aí que assusta também, nós temos até 2046 1 bilhão de reais que o município tem que aportar para o município. 1 bilhão? 1 bilhão que tem que aportar para a Funprev. É por conta disso. Em 2007 também aconteceu. Em 2007, a Funprev recebeu mais de 1.000 aposentados que eram dos órgãos. Quem paga essa conta hoje é a Fundação. Que eram contas que estavam na prefeitura. Exatamente, estava na prefeitura, estava no DAI, na Câmara e acabaram sendo repassadas para a Fundação. Donizete, quando o aporte no meio do caminho aumenta de 14 para 27 milhões, as pessoas também se assustaram um pouquinho com esse dado. Aporte é quanto a prefeitura está tendo que colocar do caixa geral acima do que já recolhe. Em 2026. Em 2026 deixa de ser 14 e passa para 26 milhões de reais. No ano? No ano. Tá. Essa conta depois se ajusta quando? Em 2036 tem uma outra alteração. Em 2036 tem uma outra alteração. Em 2046 encerra. Tá. Como a gente está falando de cenário de 30 anos aqui, na loucura da vida das pessoas do dia a dia, só pode ficar desinteressado, mas tem tudo a ver com o dia a dia atual de cada um dos que estão em casa. Algumas mudanças nas aplicações nós já comentamos e você tem depois outras dificuldades do dia a dia. Por exemplo, como você, como gestor vê lá, que acaba de assumir, enfim, nos últimos meses a fundação, questões mais específicas, por exemplo, licença saúde. Tem aumentado muito, ou aumentou muito nos últimos anos a despesa com licença saúde. O servidor que não consegue acima de 15 dias permanecer trabalhando, é a Funprev que paga. Sim. A licença saúde, ela tem aumentado, não que aumentou a quantidade de servidores afastados. Se você pegar de janeiro até hoje, diminuiu a quantidade de servidores. Mas o porquê que aumenta o valor? Porque nós tivemos os planos de cargos, carreiras e salários. Nesses planos, o valor do salário do servidor aumentou. Automaticamente, o valor do benefício também aumenta. Mas a quantidade de servidores de janeiro de 2015 até hoje tem diminuído. Então, apesar de ter uma diminuição do número de servidores, no caso de licença saúde é um bom sinal, porque pode estar funcionando a perícia ou esses servidores, o que é ideal, retomando as condições de voltar ao trabalho. Sim, isso tem ocorrido. A perícia tem funcionado, o prefeito nos ajudou também, porque nós precisávamos criar uma junta médica. Eu entrei em contato com o prefeito, com o Rodrigo disponibilizou 2 médicos e com isso a perícia passou a funcionar melhor. Só que por outro lado, por que há aumento no valor? Há aumento no valor por conta dos planos que o servidor teve uma valorização salarial. Aí tem uma medida de um aprendizado aqui, que veio fruto dos planos de cargos, carreiras e salários, os PCCS, que foram aplicados nessa gestão do prefeito Rodrigo Agostinho. A gente fala de avaliação de projetos de lei, recentíssimo aqui na casa, por exemplo. Quando o prefeito mexe na grade e discute com os servidores públicos, ele está atacando o caixa da Funprev, necessariamente em muitas dessas medidas. Apesar de ser muito bom para o servidor, porque aumenta o salário do servidor, os servidores aposentados que têm direito à paridade, eles acabam tendo direito também ao aumento salarial. E se não houver uma fonte de custeio,
acaba influenciando no caixa da fundação. Nesse aprendizado, isso já está sendo considerado nas leis que estão sendo votadas aqui? O prefeito manda a conta de quando ele transforma, por exemplo, abono em vantagem pessoal, sai a despesa do caixa dele, mas gera na Funprev. Tem o custo, o custeio? Neste momento, o custeio tem ocorrido pelo cálculo atuarial. Ele demora um ano, pelo menos, para aparecer no cenário. Exatamente. Acaba acontecendo isso no ano seguinte, no cálculo atuarial. Rodoni, o cálculo atuarial, é lógico, ele leva em conta todos os servidores ativos, inativos e aqueles que são chamados iminentes, aqueles que estão em condições de se aposentar hoje, já tem tempo de serviço, enfim, preenche os requisitos da lei, mas preferiram continuar trabalhando, estão se sentindo bem e produtivos. Se todo mundo se aposentasse hoje, desses, seriam quantos, mais ou menos? 300 servidores. 300 servidores. 300 servidores. Essa é uma conta que preocupa no caixa. Está aí nessa Sim, disposição. é uma conta que preocupa. Enquanto eles estão trabalhando, é bom para a fundação. Mas se eles quiserem aposentar, tudo bem que a fundação tem condições de arcar com o pagamento deles. Mas acaba preocupando, sim. Quando a gente pega essas continhas aqui, torce para que as funções lá do Diogo e o mercado funcionem bem e gerem rentabilidade nas aplicações, a gente olha para o calculatorial e faz algumas perguntas. Por exemplo, o Brasil, em 20 anos, nós estamos falando aqui de cenário de 30, vai ser reconhecidamente um país de maioria de população dos chamados idosos, Sim. acima de 60 ou 65 anos. Isso significa, lá na frente, em curto prazo, que é muito pouco, 20 anos, que vamos ter mais gente para pagar com esse caixa do que, possivelmente, para gerar receita, se não forem feitas reposições? Sim. As reposições, elas são importantes e necessárias. Tem que haver as reposições. E só um dado interessante que tem ocorrido no município, nós já falamos agora há pouco a respeito de paridade, só para entender isso também. Claro. Hoje o município, hoje na fundação, nós temos, pegando servidores ativos, nós temos aproximadamente 8 mil servidores. Desses 8 mil servidores, 49%, 47% não tem direito à paridade. Metade, quase. Metade, isso no período de 10 anos, porque essa alteração de paridade veio em 2004. Então, isso significa que cada ano que passar, os servidores sem direito à paridade vai aumentar a venda à reposição. Okay. A venda à reposição, então isso significa que essa conta, apesar de hoje assustar muito, com o passar do tempo... Ela vai melhorar. Vai melhorar. Por quê? Porque, na verdade, o governo, isso não foi feito pela fundação, na verdade é uma regra do governo federal, que é a emenda 41. Então, a partir de 2003, 2004, todos os servidores que entram, eles não têm direito à paridade. Significa que ele vai ter um salário alto, mas quando ele aposentar vai ter uma média aritmética e nessa média o salário diminui. Então, ele contribui com um valor alto e acaba aposentando com um valor menor. Isso acaba contribuindo com o fundo, acaba contribuindo com a Funprev. É que na paridade, para todo benefício de salário, a rigor, muito grosso modo aqui, que o prefeito concede ao servidor público, na discussão anual dos sindicatos, enfim, esse contingente até o período da lei, ele leva também para a aposentadoria. Para trocar. Sim, exatamente. Ele leva para a aposentadoria. Se ele tem direito à paridade, ele acaba levando. Trabalhando ou não, ele leva. Agora, ele não tendo direito, ele não leva. É um contingente de despesa que vai diminuir no tempo. Vai diminuindo com o passar do tempo. Tá. Aí você tem uma raciocínio que se pergunta o seguinte: se nós vamos ficar um conjunto de população, para todo o país, mais velho nesse cenário de 30 anos, o que o atuário, o cara que faz o cálculo, considera para efeito de reposição e de idade aí? Ele considera 1 para 1. Para cada um que aposentar, um que vai entra. ser contratado. Exatamente. É nesse sentido, ele faz esse cálculo. É 1 para 1. Mas o prefeito está conseguindo fazer a reposição de mão de obra nesse patamar hoje? Na experiência de vocês lá? Olha, eu fiquei até 5 de janeiro na prefeitura. Até 5 de janeiro, ele tem feito. Tem conseguido. Tanto que nos anos do governo Rodrigo Agostinho, na verdade, se você olhar, nós contratamos até mais. Entendi. Além de ter a reposição, nós acabamos contratando mais servidores. Olha como tem a ver com você que está em casa também por esse viés. O gestor público que não faz reposição, não abre concursos para ir repondo naturalmente a mão de obra daquele que deixou o serviço público, daquele que veio a óbito, daquele que se aposentou, daquele que, enfim,
está numa outra condição ou aumenta a estrutura do serviço público, ele prejudica também o fundo de previdência. Sim, acaba prejudicando. Porque nós achamos que deixar de contratar é bom? Sim e não. Pode ser bom para o órgão, mas é ruim para a fundação. Contratar com critério, lógico, dentro da gestão pública é uma engenharia, né? Sim. Mas fazendo a renovação natural do quadro de servidores. Sem dúvida. Tá. E que idade a gente está considerando aqui para efeito de aposentadoria, para fazer o raciocínio do que a gente falou que seremos mais velhos, em maioria, daqui a poucos anos? A FUNPREV não. Todo regime próprio de previdência, todo órgão público tem uma regra para a aposentadoria. 60 mais 35 para homem e 55 mais 30 para mulher. Sim. A média utilizada aqui de servidores é 64,7 para homem e eu não me recordo direito, 57 para mulher. 57 anos para mulher e quase 65 anos para homem. Exatamente. Aqui tem uma preocupação, porque segundo o IBGE a gente vai conseguir longevidade muito maior do que essa média. Sim, sim, porque se um servidor se aposentando hoje com 65 anos de idade, se ele sobreviver mais 20 anos, são 20 anos são 20 anos... Que ele vai ser despesa no caixa. Exatamente. É assim a conta, não tem É jeito. isso, é isso. Tá. Diogo, as reuniões de vocês vão para a internet, as pessoas que não acompanham o dia a dia, eu insisto com algumas questões que para boa parte de você que está em casa, eu peço desculpas para quem já acompanha, mas para aqueles que não conhecem sempre, é possível saber dessas atas, onde as pessoas procuram? Sim, as reuniões do comitê, onde os economistas também participam, elas são feitas atas, as atas elas são publicadas no site da FUNPREV e no Diário Oficial do município também. Tá. Agora vocês têm uma consultoria que também é contratada para poder fornecer um subsídio, como se fosse uma voz de fora sobre esses fundos. Sim, o nosso contrato com a consultoria, ele se encerrou um pouco antes do meio do ano, né? E já está sendo feito o processo de contratação novamente da consultoria. E o papel da consultoria é importantíssimo, porque é uma opinião de fora, é uma análise que é feita externa e com base no que nós temos visto dos gestores, das instituições que a gente consulta e da consultoria, nós nos reunimos e tomamos a melhor decisão possível que nós entendemos. Tá, só para entender, desculpa, tem a questão da consultoria, mas o conselho e o comitê gestor são independentes. Sim, eles são independentes e mais, além da consultoria que vem para contribuir, este ano o conselho foi capacitado, todos os membros do conselho fizeram o curso, não a certificação, mas fizeram o curso da certificação do CPA 10, todos eles. O comitê de investimentos, eles fizeram também e eles são qualificados, todos os membros do comitê de investimentos também têm o CPA 10 ou 20. Esse é um avanço. O CPA 20, por exemplo, que é uma meta aí comum de todos, muitos dos institutos de previdência demoraram anos para que um profissional especializado tivesse sequer o CPA 10. É uma discussão recente que pode parecer ruim para você que é servidor que está em casa, mas ela é positiva, porque ela faz com que a capacitação atinja, e são valores gigantescos de volumes de recursos aqui. Sem dúvida. Então, nós adotamos essa política lá. Não somente o comitê, mas o comitê, o conselho, os economistas, o presidente, todos nós, como nós trabalhamos com fundos, e não é, na verdade, não é um dinheiro meu, é um dinheiro de mais de 10 mil servidores, é importante que tenha essa qualificação para fazer um bom trabalho. Agora, tem muito palpite na área de economia, né, Diogo? Você está analisando o cenário, quando o cara está mexendo com o dinheiro dele, ele vai lá e coloca num fundo, compra o Banco América do Sul, se ele quiser, arrisca no Banco Santos, perde e ganha, é problema dele. Agora, aqui, como o José de conta, é de 8 mil segurados num cenário de 30 anos para aposentadores. E é um volume gigantesco, são 411 milhões de recursos em caixa, 10 milhões de entrada de receita todo mês. Tem muito palpiteiro lá fora. Como que vocês se relacionam com a questão da consultoria? Porque eles envolvem interesse, taxa de administração e vai para esse banco, não vai para aquele banco, e envolvem ganhar no mercado também. Nós pedimos a análise porque todo o processo que nós temos lá internamente, nós definimos que
que tem que ter uma análise da consultoria. Mas as decisões, conforme o Donizete disse, devido a esse processo de credenciamento de todos os gestores, todos os conselheiros, os economistas, nós sentamos e tomamos a nossa decisão, independente de qualquer palpite. Tanto, um exemplo que é legal citar é que quando começaram a distribuir aqueles fundos imobiliários no ano de 2012, 2013, virou uma febre. Todos os distribuidores de fundos vinham lá, apresentavam e falavam, não, esse fundo aqui é fundo imobiliário, o melhor negócio que tem, você vai ver e tal. Não que não seja, tá? O boom da construção civil. Não que não seja, mas nós preferimos não entrar, não alocar nenhum recurso da Funprev naquele momento, por conta que nós fizemos essa leitura, que o mercado imobiliário passaria por algumas dificuldades. E o pessoal até ficava bravo com ele, vocês estão perdendo uma excelente oportunidade. Aí nós tomamos a decisão de não entrar e foi uma decisão muito assertiva, porque nos anos seguintes os fundos imobiliários sofreram bastante a rentabilidade desses fundos e a Funprev, devido à sua experiência, acabou não entrando. Você vê que a necessidade de um binômio aí natural de boa formação, índole, claro, e de especialização do comitê e dos economistas, porque tem muito palpiteiro lá fora. E como representantes de fundos desse porte de mercado privado, aqui não querendo satanizar ninguém, tem corretor bom e tem corretor malandro, né? Sim. Existe muita variação de taxas de administração, que é quanto essas empresas cobram para poder operar nesse mercado, ou não tem uma regra média aí? Se você pegar os bancos que são concorrentes, não tem muita variação, não. Disputam a unha ali. Mas aí 0,1 décimo de percentual faz uma diferença gigantesca. Tem uma variação grande assim, no segmento. Por exemplo, um fundo de renda fixa que, teoricamente, ele exige menos do gestor, ele cobra uma taxa mais baixa. E o fundo de renda variável, que exige um trabalho maior do gestor, o camarada tem que estar ali negociando as ações diariamente, então ele tem uma responsabilidade maior, ele cobra uma taxa de administração. Que é um custo dele também. Exatamente. Natural, né? Mas assim, entre os bancos não tem muita variação, não. Eles cobram mais ou menos a mesma taxa. Tanto é que isso é um ponto que a gente coloca nas nossas análises também. Se a taxa de administração cobrada, ela está de acordo com o praticado no mercado ou não. Não preocupa, Donizete, a gente acabou falando do cenário aí dos mais velhos, aproveitando sua experiência ainda viva na cabeça dos dados da Secretaria de Administração, em relação ao quadro de servidores, os que estão ativos, os iminentes que a gente falou aqui, reduziu bastante, eu me lembro há 2, 3 anos que era bem maior esse número de pessoas. Está equilibrada essa relação entre quem entra, quem está ativo e quem sai? Hoje está equilibrado, Nelson. E hoje nós sabemos que, apesar de ter um quadro um pouco envelhecido, nós temos 1/3 de servidores ativos com mais de 20 anos de prefeitura. Então, tem uma preocupação? Tem uma preocupação. É por isso que há a necessidade desta reposição. Porque os servidores, se tem essa reposição, isso acaba contribuindo favoravelmente para a fundação. Tá. A gente deu um exemplo que foi isolado aqui, da questão de como aumenta uma despesa e faz outro na canetada. Por exemplo, no recentíssimo acordo com o sindicato, o prefeito pegou abono, que era pago como uma tentativa de compor a vida do servidor no dia a dia, que é a velha luta de ganhar mais, de melhorar a sua capacidade de compra, que é natural de todas as categorias, mas transformou em chamada vantagem pessoal, que é uma outra classificação da despesa. Isso gera despesa lá na fundação. Sim, porque o abono ele não é um benefício previdenciário. E como ele não era benefício previdenciário, esse valor era aportado pelos órgãos. A partir do momento que ele se transforma em vantagem pessoal, acaba sendo um benefício previdenciário. E todos os servidores que têm direito à paridade acabam recebendo. E eles recebendo, quem paga é a fundação. Você recebe muito pedido de cargo de comissão, de criação de gratificação interna, porque o Donizete hoje vive a experiência de ser presidente da Funprev, é ser gestor, tal qual os servidores nas suas carreiras vão até o prefeito, os secretários municipais, embora em um número menor, quadro reduzido lá de funcionários. Por incrível que pareça, nesses 7 meses não recebi pedido de ninguém para
cargo em comissão, até porque a fundação ela não tem cargo em comissão. Sim. A fundação ela tem função de confiança. Hoje eu tenho um quadro com 9 funções de confiança, 3 diretores e 6 chefes de seção. Que é o quadro geral. Quantos servidores tem na FUNPREV? Nós temos 44 servidores. Para cuidar dessas carteiras todas. Para cuidar das carteiras e também para cuidar dos 8.000 servidores. Tá. Os economistas é você, Diogo? Sou eu, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, são 2 economistas. E um contador. E um contador. Tá. Vocês prestam contas para as pessoas entenderem também ao Tribunal de Contas do ponto de vista do órgão, né? Sim, Tribunal de Contas, Ministério da Previdência, prestamos contas à Câmara Municipal. Bom, todo ano a gente se reúne no plenário, em audiência pública transmitida pela TV Câmara, você que acompanha em casa, para apresentação dessas contas aqui. Aqui a gente está pegando o dia a dia e atualizando o cálculo atuarial, não só para o servidor público, para dar essa dimensão de orçamento e de despesa na casa das pessoas, né, Dom? Exatamente. Anualmente nós fazemos isso e a Câmara acaba convidando a Fundação também a cada 4 meses para fazer uma apresentação aqui não só do cenário, mas também de como foi esse período que nós estamos lá. Tá. Uma última questão, há muitos anos o governo municipal tem conseguido, felizmente para o servidor e felizmente por orçamento para a população, honrar a chamada cota patronal. São os 22% sobre o valor da folha de pagamento, para poder alimentar o fundo de previdência e custear no tempo, como a gente explicou aqui, as aposentadorias e pensões. Tem um problema financeiro que a gente já discutiu aqui com o DAI, o Departamento de Água e Esgoto, e ele atrasou o pagamento da cota patronal. Sim. O que acontece nesse caso? Ele tem um prazo para fazer esse repasse, até o dia 20, ele teria um prazo até o dia 20. Ele não fazendo no prazo, por lei, a Fundação encaminha um documento para o órgão e cobra juros e correção monetária sobre isso. Isso é definido em lei já? É definido no artigo 44 da Lei 4.830. Para as pessoas entenderem, senão o gestor ficar brincando lá de não pagar, é dia 20 o vencimento em cada mês. E já está previsto em lei uma forma dele repor, porque para cada dia que o recurso não vai para o fundo, você tem menos condições de fazer aplicações lá e perde dinheiro. Sim, e lá estabelece que é 1% ao mês. 1% ao mês, esse é definido em lei. Muito bom, isso aí para as pessoas entendendo a legislação municipal e as previsões de como funciona a questão do regime de previdência. Donizete, obrigado por sua presença aqui, a gente fica sempre te explorando lá fora das audiências públicas para que a gente possa ir alimentando informação e as pessoas entenderem que Sim. previdência municipal também tem a ver com a vida das pessoas. Sem dúvida. Eu agradeço por estar aqui também e me coloco à disposição da TV Câmara e também dos servidores municipais e dos munícipes. E nós estamos lá na Fundação, que fica na Rua Rio Branco, 1931, das 8 às 17. Diogo, obrigado também por você ter vindo traduzir as informações para nós. Nós nem exploramos para ele ficar explicando todas as letrinhas dos fundos, que são vários, mas quando isso for necessário, sim, a gente chama ele sem problema. Com certeza. Agradeço o espaço também. Muito obrigado. Hoje a gente falou sobre Previdência Municipal, a exposição da chamada calculatorial, a projeção do caixa no tempo de 30 anos, para você entender como está o fundo de previdência e como está a capacidade do município de honrar pagamentos de pensões e de aposentadorias num cenário aqui de 30 anos.